na nossa vida. Quando nós olhamos para esta carta, ainda não estou fazendo aplicação para a nossa vida dessa palavra, mas olhando para o contexto imediato da carta, Paulo está falando que Timóteo precisava ajudar as verdadeiramente viúvas. O contexto aqui, quando fala de ajuda financeira, fala de ajuda física. Ele está tratando aqui no primeiro momento, no versículo 13, ele vai dizer: honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Essa palavra verdadeiramente, ela me chama a atenção. Não é que não houvesse, que o marido das outras não tivesse morrido, mas Paulo está classificando entre as viúvas as que realmente precisavam de ajuda, as que realmente não tinham arrimo de família, as que realmente não tinham ninguém para ajudá-las. Ele vai falar: honra, Timóteo, as verdadeiramente viúvas. Versículo 4. Paulo vai ser bem claro que a família, aquelas que têm filhos, aquelas que têm netos, eles deveriam aprender, em primeiro lugar, a exercer piedade por da sua própria família. Tá? Recompensando os pais, recompensando a avó, porque isto é agradável a Deus. Então Paulo está dizendo que Timóteo precisava olhar para as que eram verdadeiramente viúvas, para aquelas que não tinham neto, para aquelas que não tinham filhos, para aquelas que não tinham nenhum tipo de amparo social e até mesmo amparo financeiro. Exatamente como vai dizer lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias. Eu vou pedir ajuda aqui do pessoal, eles vão botando ali, seus dias sobre a terra. Esse honrar não é apenas respeitar. Esse honrar que a Bíblia está dizendo é também ajudar integralmente, ajudar financeiramente. Você sabe que nós temos um problema atual, cultural, que para alguns a terceira idade e os pais são peso sobre a vida deles. Mas quando eu olho para a família de fé, eu olho para a palavra de Deus. Ajudar pai e mãe é honrar. Ajudar pai e mãe é nós alongarmos nossa vida, é recebermos vida de Deus sobre essa terra. E não só é respeitar. Uma coisa é respeitar, outra coisa é honrar. Sabe, às vezes teu filho até te respeita, mas nunca te honrou. Ele manda honrar. Honrar é mais que respeitar. É também ajudar. Porém, Paulo está fazendo uma advertência a Timóteo. Timóteo, honra, ajuda integralmente, financeiramente, as verdadeiramente viúvas. Aquelas que realmente têm necessidade e não tem ninguém para ajudar. Ele está dizendo que a nossa fé, se não for uma fé que se expresse no amor e na ajuda aos necessitados, nós não temos não. A fé ela precisa explodir em alguma área. A fé é uma palavra abstrata, amor é uma palavra abstrata, mas eu não posso dizer que eu amo e eu trato mal. Isso precisa se materializar de alguma maneira. Então, uma fé que não se expressa em ajuda, uma fé que não se expressa em ajudar o necessitado, uma fé que não se expressa no amor, é uma fé morta. É uma fé morta. Mas aqui a Bíblia está revelando também que a obrigação, em primeiro lugar, de ajudar os necessitados, as viúvas, que têm filhos, que têm netos, a obrigação primária é a da família. De que a família precisa aprender. A família precisa aprender a ajudar os seus. E aí sim, não tendo, a igreja entra, mas se tem, é da família. Precisa ser instruído. E isso aqui é algo que se aprende. Aprender. Alguns não nascem com isso, irmãos. Pelo contrário, tem gente que fala a pouco meu pirão primeiro. Tem gente na família que só suga, não ajuda ninguém. Só está ali para pegar. Pegar, mas ajudar não. Mas em primeiro lugar, a responsabilidade de ajudar aquelas viúvas era da família. Uma fé que não socorre necessitados, uma fé sem amor, uma fé que não adianta nada. E apesar de estarmos tratando aqui no conceito aqui de viúva, isso aqui vai se estender, irmãos, aos órfãos, isso aqui vai se estender aos doentes, a todo tipo de necessidade. Principalmente os da família de fé.
precisam entender que antes que a igreja venha entrar, a principal obrigação do cuidado, de honrar pai, mãe, são os da família. A primeira responsabilidade de exercer isso é da família. Sabe, exercer piedade é colocar o evangelho em prática. Exercer honra é colocar o evangelho em prática. Nós somos uma geração que estamos aí vomitando teologia. Mas praticidade de evangelho, de vida com Deus, de vida cristã, está difícil. Está difícil. Às vezes nós declaramos algo e viramos totalmente diferente. Declaramos uma coisa, professamos uma coisa, mas a nossa realidade é uma realidade que não bate com aquilo que louvamos, não bate com aquilo que pregamos, não bate com aquilo que oramos, não bate com aquilo que confessamos. Está difícil. Então, praticidade de evangelho, vida com Deus, é algo muito necessário. Me lembro dos pastores de antigamente, alguns eram semi-analfabetos, não tinham curso de teologia, mas quando abriam a boca, a praticidade, irmãos, a forma como se andava com Deus, era a presença de Deus em todo lugar, no seu pouco entendimento teológico, Deus se fazia presente porque aquilo que pregava. É importante vivermos aquilo que pregamos. Eu estava vendo um debate agora há pouco tempo, e entrou um casal, e o casal falou assim: olha, nós já não temos vida como casal há 4 anos, mas eu não posso fazer nada, nem falar e nem pedir ajuda, porque nós temos um cargo na igreja. Então eu não posso falar por causa do cargo na igreja. Você sabia que a verdade ela pode ser espinhosa? A verdade ela pode ser aparentemente destruidora. A mentira não. Quando a gente vive na mentira, na verdade, não tem que dar satisfação a ninguém. Mas vai ver onde essa mentira vai te levar. Agora a verdade não. A verdade ela cura. A verdade ela liberta. Toda a verdade ela é libertadora. Não tem como receber ajuda se nós não vivermos a verdade. Então Paulo está dizendo para ele, sabe, que a responsabilidade com as viúvas, que tem filho, que tem neto, a principal, a primazia é da família. Mas aquelas que não têm, Timóteo, é precisar entrar. Alguns filhos precisam aprender a honrar os pais e vice-versa. Alguém fala assim: pastor, mas eu ainda não trabalho, pastor. Eu não faço nada, mas ajuda de alguma maneira. Honra de alguma maneira. Sabe, no caso eu estava conversando, arruma um quarto aí, me faz feliz, falando com meu filho. É a forma de tu retribuir o quarto que a gente se esforça para dar. Honra, isso é honra. Sabe, respeitar, às vezes tu é respeitado. Mas honrar a tua mãe, às vezes ela chegar cansada do trabalho, você assumir uma função que era dela. Olha, deixa que essa louça eu lavo. Olha, deixa que esse carro eu lavo. Deixa ela lavar meu carro, que vai lavar errado. Mas faz outra coisa, honra de uma outra maneira. Então, às vezes, honrar, você não pode honrar porque não trabalha, mas honra teu pai e tua mãe, arruma teu quarto. Porque tem gente falando em namorar, mas não arruma nem cama. Vai namorar o quê? Não quer arrumar nenhuma casa, não quer ajudar a lavar uma louça. Mas a gente já pensa em pular degraus e pular fases da nossa vida só para se atrapalhar. Agora eu estou falando com mais jovens mesmo. Aprenda a honrar. Não trabalha ainda, vai capinar o quintal, vai varrer na porta da frente. Honra. De alguma maneira, tua família. Pastor, mas isso aí é trabalho escravo, não é não, irmão? A sociedade vai falar que é trabalho, está escravizando. Não, isso aqui é contribuição por tudo que teus pais estão fazendo ou fizeram por você. Honrar pai e mãe na velhice é contribuição. Não pode ser um peso sobre nós. Não tem que ficar rifando mãe e pai depois que fica e vai de um lugar para o outro. É honra. É o que a Bíblia diz. Para honrar. De todas as maneiras que te for possível, com aquilo que estiver sob o teu alcance para fazer. Jovem, honra pai e mãe. Honra a comida que está na mesa. Honra a tua mãe que se esforça, que se esforçou. Irmão, depois que eu fui pai, até então, eu não entendia algumas coisas. Mas depois que eu tive a minha família, eu fui entender o que meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe passaram. Comigo e com a minha irmã. Não é simples, não é fácil. Agora nós precisamos atentar que esse cuidado aqui não vai se restringir apenas à parte de provisão. E aqui eu vou me aprofundar um pouco mais na mensagem. Vai muito além do que isso, do que vida financeira. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5,
vai falar dos critérios para o episcopado, vai começar a falar de postura, vai começar a falar de conduta. Então, cuidar da provisão é um tipo de cuidado autêntico? É. Olha, pastor, mas eu já boto comida na casa, olha, eu já trabalho, eu chego tarde, mas não é o único cuidado que a Bíblia vai dizer. Provisão é um cuidado autêntico, é um cuidado autêntico. Mas tem um cuidado espiritual, tem um cuidado emocional, tem um cuidado sentimental também. Isso também é responsabilidade nossa. Parece muita coisa para alguém falar assim, é muita coisa para a gente. Mas família não é brincadeira. Não é só provisão. Sabe, tem gente que nunca faltou na provisão, mas faltou o cuidado emocional. Faltou no cuidado sentimental. A própria Epístola de Timóteo vai falar de conduta. Vai falar que para o episcopado, sabe, a gente vai ter que governar bem a nossa casa, porque não adianta querer ser pastor na igreja e não conseguir pastorear na própria família. Pastorear corações. Pastorear decisões, pastorear emoções, pastorear sentimentos. Cuidado físico é um dos cuidados que se tem que ter. Mas e o emocional? O espiritual? Sabe, tem pessoas que elas estão, quando a gente coloca uma empresa, eu esqueci o nome aqui, uma empresa para fazer o trabalho, terceirizando a vida espiritual dos filhos. Sabe, não para, não fala de Deus, não ensina de Deus, não mostra quem é Deus. Terceiriza. Responsabilidade é do departamento infantil, não é. Responsabilidade maior é da família. A família de fé tem responsabilidade. Pastor tem responsabilidade. Mas a maior responsabilidade é mostrar Cristo para a tua casa. Olha para mim e fala assim, é tua. E a gente não leva isso conosco. Sabe, então não é só cuidado de provisão. Pô, mas eu trabalhei, eu cuidei, não faltou comida. Sabe qual é a reclamação hoje de alguns jovens? A orfandade vem da parte de não conversar, de não parar para ouvir, de não sentar. Às vezes parece ser algo que para nós que temos família tem o sustento. Ah, isso aqui é muito besta para ouvir, para ouvir. Porque se você não começar a ouvir, alguém vai ouvir, eles vão falar para outra pessoa. E você não sabe o que essa pessoa vai retribuir em conselho. Para ouvir. Ouça teu filho. Ouça tua filha. Ouça tua esposa. Ouve teu esposo. Eu sei que os homens que trabalham, tem mulheres que trabalham fora também. Mulher que trabalha dentro, trabalha muito, irmão. Trabalho que não acaba. Vai ficar em casa para ver o que acontece. Tira no mês de férias. Tu vai virar o pessoal lá até brinca no meu trabalho. Tu vai virar... faz tudo em casa, não é isso? A gente que quer voltar a trabalhar logo, não é isso, irmão Jorge? Às vezes vai te botar para lavar a janela, trabalho de casa. Trabalho. Mas a gente tem que parar. Precisamos parar para nos ouvir, irmãos. O equilíbrio emocional é a responsabilidade da casa, da família. O equilíbrio sentimental, dar um conselho, conversar, responsabilidade nossa. Mateus capítulo 3, versículo 17. Sabe, vai dizer assim, ó, e eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmão, Jesus já tinha uns 30 anos, irmãos. 30 anos. Eu vou dizer aqui que Jesus já era um marmanjo, um homem de 30 anos. Sabe o que Deus Pai vai falar sobre ele, presbítero Léo? Esse é o Salvador do mundo. Não. Esse é o Messias que tira o pecado do mundo. Também não. Ele vai dizer para ele assim, ó, esse é o meu filho amado, a quem tanto me comprazo. Se Jesus que era Deus precisou de uma declaração de apreço. Se Jesus que era Deus precisou de uma declaração de carinho do Pai. Temos um Pai que entende o momento. Essa declaração não foi à toa, não. Ele estava na maior missão que ninguém poderia fazer. Ter nos livrado do lamaçal de pecado. Houve para ele uma declaração de apreço. Houve para Jesus uma declaração de que imagina tua mulher, o teu marido e teu filho. Sabe, é Deus trazendo estabilidade emocional para Cristo em meio à missão. Esse é o meu filho amado, isso é apreço. Isso é equilíbrio emocional, apreço. Se ele que era Deus precisou de uma declaração de apreço, por que todo mundo fala que o teu marido é bom e você não? Por que todo mundo fala que a tua esposa é boa e você
você não. Sabe, a declaração de apreço é importante na nossa vida. O equilíbrio emocional, meu marido é uma bênção, minha esposa, meu filho, tu é bênção. Fez errado, tu corrige, mas fez certo, tu abençoa. Todos nós precisamos de uma declaração de apreço. Não é à toa que Deus é Pai. Esse é o meu filho amado. Se ele precisou de uma declaração, quanto mais nós. Não é apenas provisão. Jesus falava, olha, eu oro ao Pai, sempre que eu oro ele me atende. E ele orava e Deus atendia, mas ainda assim houve necessidade de Deus Pai declarar sobre ele um apreço. Tem pai e tem mãe que nunca olhou para o seu filho e falou, eu te amo, filho, eu te amo. Ainda mais homem é muito caro. Até para pedir desculpa. Você sabia que pedir desculpa quebra cadeia de coisas que estão enterradas há muito tempo. Um abraço, meu filho, eu te amo, uma declaração de apreço. Sabe, não tem esse papo de você me fez fazer isso. Isso é declaração de psicopata, irmão. Esquece isso. Sabe, errou, vai lá e pede perdão, dá um abraço, me perdoa. Não deveria ter feito. Não deveria ter falado. Não deveria ter declarado. Equilíbrio emocional, cuidar na sua provisão, cuidar na sua vida financeira, cuidar na sua botar dinheiro, não é só botar dinheiro em casa e não é só botar comida na despensa. Equilíbrio emocional faz parte do cuidado que a família tem que ter. E a Bíblia me deixa preocupado, porque ela vai dizer que aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o descrente. Isso me preocupa, porque isso não é uma declaração minha. E se alguém achava nesta noite que cuidar da sua provisão, está muito enganado. Nós temos que cuidar. Cuidado na sua provisão. Tem as outras áreas que são inerentes ao cuidado da nossa família. Pastor, o que isso tem a ver com Deus, família e fé? Não são coisas separadas, irmãos. Não tem como meter o pé na família e vir para a igreja adorar. Não tem como. Sabe, nosso relacionamento com a família vai mal, nosso relacionamento com Deus também não vai bem, acredite. Quem dá mais trabalho na igreja, quem deu mais trabalho para o ministério, foram pessoas com problema dentro da casa e dentro da família. A igreja é feita de famílias. Não tem como. Uma pessoa que passa por muita dificuldade dentro de casa, sabe, está bem na igreja, ela tem dificuldade também. Na caminhada, tem dificuldade no ministério, dá trabalho para a liderança, de verdade. Dá trabalho para a liderança, não tem como. Não é diferente. Por isso me preocupa. 1 Timóteo 5, versículo 8. Pastor, a salvação é individual. A salvação pode até ser individual, mas o projeto de Deus é familiar. Todos os projetos de Deus foram dentro de família. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Tudo isso, sabe? Se alguém violenta a sua família, e quando eu falo violentar, eu não falo só fisicamente, eu falo sentimentalmente, eu falo emocionalmente, também está violentando o seu relacionamento com Deus. É pior do que o incrédulo. Pode ter eloquência, pode pregar muito, pode orar muito, pode falar bem. Agora, teu louvor está sendo recebido é outra coisa. Não dá para violentar a sua casa sem violentar o teu relacionamento com Deus. Não dá para falar de fé. Não dá para falar com Deus estando com o relacionamento familiar todo quebrado. Não tem como. Não tem como separar fé, Deus e família. Todos os projetos de Deus estão dentro da família. A Arca de Noé. A arca, o nome leva a Arca de Noé. Foi só Noé que foi salvo? Quem entrou na arca? Noé e toda a sua casa. Ainda levou Nora junto. Pastor, Nora não é família. Olha que passa a ser. Genro na família. Olha que passa a ser. Minha sogra ganhou um filho, não foi isso? Nunca teve filho. Ganhou um filho. Meu pai ganhou outra filha. É fato. Os projetos de Deus estão dentro da nossa família. Quando eu falo da arca, quando eu falo do último profeta nascido de mulher, quem foi o último profeta nascido de mulher? João Batista. Deus vai olhar para uma mulher, um homem chamado Zacarias e uma mulher chamada Isabel. Ambos eram estéreis, avançado em idade. Isabel era estéril, avançado em idade. Deus vai colocar o último profeta de mulher dentro de uma família. Salvação individual. Mas o propósito de Deus, o projeto, ele é familiar. O maior projeto de Deus, Jesus. Ele vai olhar e vai colocar dentro de onde? De uma família. Família é projeto de Deus, irmãos. Quando eu olho para a promessa abraâmica,
Deus vai falar para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a arca fica na casa de Obed-edom, vai dizer a Bíblia que toda a sua casa foi abençoada. Olha para alguém e fala assim: ó, família. Não adianta, não tem como separar. Deus, fé, família, igreja, isso aí está entrelaçado. Família. Agora eu faço uma pergunta, é retórica, não precisa me responder não. Será que Deus abençoa a família porque ela é importante para você ou para mim? Ou será que a família é importante para Deus? Porque eu passei muito tempo da minha vida achando que eu estou importante de Deus na vida da minha casa era por minha causa. Achando que eu estou importante de Deus na vida dos meus filhos era por causa da minha esposa. Era por misericórdia. Vê se tu acha que Deus está abençoando a tua casa por causa de você. Sabe, mas a Bíblia vai revelar que Deus vai usar figuras familiares, irmãos, para que possamos entender o seu amor e a sua paternidade. Você quer ver isso dentro da Bíblia? Isaías capítulo 49, versículo 15. Quando ele quer expressar o quanto o seu amor é grande, ele vai apelar para o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas vai dizer o que ele, Senhor, jamais. Ele vai dizer que o amor dele é maior do que o amor de uma mãe. Porque hoje já tem muita mãe desnaturada hoje. Não tem nem ponto de correr disso. Então ele vai expressar, revelar quem ele é. E o seu amor através das figuras de família. Quando ele quer falar de provisão, quando ele quer falar de provisão, quando ele quer falar, ele vai falar da figura do pai. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Qual homem no meio de vocês, que se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ele vai usar a figura do pai para falar de provisão. Ele vai apelar para a figura do pai. Quando ele quer falar da relação de pais e filhos de obediência, vai usar Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Deus, ele vai manifestar o seu amor através de figura de família. Irmão, a figura do casamento. Ele vai se colocar como noivo, ele vai colocar a igreja como o quê? Como a noiva de Cristo, o casal, a união entre um homem e uma mulher. Ele vai comparar a ele vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: quem é a noiva? Quem é o noivo? Ele vai buscar figuras familiares para expressar o seu amor e quem ele é, para mostrar quem ele é, para se revelar aos seus. Ele vai usar o termo família. Família não é porque é importante para você, não, porque é importante para ele. Ele usa esse termo. Tu quer ver a instituição da família? A minha família ela não começou quando eu tive meus filhos. Biblicamente falando, a família começa na união do homem e da mulher. Meus filhos é a extensão da minha família. Tem gente que acha que a família começou porque teve filho. Não, não. Coloca o filho na primeira prateleira. Não, não. A família não começou com o filho, não. Começou com você. Os filhos vão embora. O ninho vai ficar vazio. Todos eles vão embora. E aí tem gente que está tão acostumada a viver com a filha e não entende que a família não começou no filho, começou em vocês. E quando os filhos vão embora, vão olhar um para a cara do outro e não se conhecem mais. Porque viveram para os filhos e não um para o outro. Filho é a extensão da família. Mas família não começa no filho. Não começou quando tivemos a Júlia ou Miguel. São extensão da nossa casa. Minha família começou quando eu me casei com a Sabaró, biblicamente falando. A gente faz o contrário, tem filho primeiro, casa depois, mas biblicamente falando, família começa no casamento. Na união, mulher e marido. Da mesma forma, a família de Deus não começou quando ele fez os anjos. A gente acha que a família de Deus começou quando ele fez a humanidade. Não. A Trindade por si só já é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Já era uma família entre si. Já tinham papéis definidos e vão usar esse papel na criação. O Espírito que para sobre as águas. O Pai que criou todas as coisas. O Filho que veio remir a humanidade. Ele já tem papéis, já são uma família. Sabe, a família, os anjos são extensão. A humanidade é a extensão da família de Deus.
mas ele já era uma família. Ele não nos fez, irmãos, porque estava só. Deus é o suficiente nele mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, ele não precisava, mas no seu transbordar ele criou todas as coisas. Olha para alguém e fala assim: eu sou a extensão da família de Deus, nossa família é a extensão da família do Senhor. Ele por si só já é uma família. Efésios capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Paulo vai dizer: por esta causa me coloco de joelho de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Tanto a família celestial como a família da terra. A igreja é a extensão da família de Deus. Então a gente acha que a nossa família é tudo? Não. Começou lá em cima. Aleluia. Fala para você, é algo muito maior do que você. Cuida desse negócio aí, tá, mordomo? Tu é só mordomo, tu não é dono de nada. Tu acha que a mulher é tua? Deus te deixou lá contigo. Tu acha que o marido é teu? Não. Tu acha que o filho é teu? Não. Vai prestar conta ao dono de todas as coisas. Ao dono da obra. A família não começou aqui, não. Somos a extensão da família. Paulo vai falar da família dos céus, da família da terra. Nós cometemos um erro incrível, irmãos. A gente tenta entender a família celestial a partir da nossa família. A nossa família é uma réplica imperfeita, inacabada. Um dia, tudo vai ser consumado. Estação da consumação. Mas a nossa família é uma réplica. Sabe? Agora, a partir da família celestial, nós podemos entender um pouco da paternidade de Deus. Ele nos permitiu viver isso. Um pouco daquilo que ele era, um pouco daquilo que ele veio, que ele vive. Nós vamos ver papéis e funções que nós temos dentro da nossa família terrena que Deus também tem. Quer ver um exemplo disso? João 14,16. Roga ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, ele não é o único Consolador. Deus vai falar um outro Consolador. O Antigo Testamento vai dizer que Deus consolou Abraão. Quando Abraão achava que não ia ter mais ninguém, mais filho, já estava levantando o mordomo Eliezer, o primeiro servo nascido na sua casa. Abraão estava triste e Deus veio e consola. Jesus também. Então Jesus vai falar assim: eu vos mandarei um outro Consolador. Mas esse nome de Consolador, o Espírito Santo, ele vai levar esse nome. Onde você vê o Espírito que consola, ele vai da mesma forma. Dentro da nossa família, ninguém consola como a mãe. Não é que o pai não consola, irmão, mas a mãe, ela tem uma coisa que consola. Não tem jeito. O filho cai, o pai fala assim: ó, levanta para cair de novo. Não é isso? A mãe dá um beijo, vou dar um beijo para Sara. Não Sara machucada, mas Sara não. Ninguém consola como o Espírito Santo. Nós vamos ver papéis dentro da nossa família. Do pai que provê, da mãe que estabiliza, que consola. Não estou pregando heresia, não estou falando que Deus é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Mãe. Falo que existem papéis semelhantes na Trindade que Ele reparte com a nossa família terrena. Aleluia. Não dá um corte ali na filmagem, vai distorcer a palavra, não, tá? Falando de papéis. Ninguém consola como a mãe. A mulher, até o corpo da mulher foi feito para isso, consolar a filha, é impressionante. Minha mãe pegava e me colocava aqui no peito dela, ó, até nisso foi feito mesmo. Né? A gente chora mais, mas é consolado. Vou dar um beijo para Sara. Sara nada. Sara não, mano. Não, eu já vinha comer chocolate, aquele que ardia. Não, pai, consola, ensinando. Mãe não. São papéis que Deus, na sua onisciência, no seu poder, desempenhou também dentro das famílias. Por isso que a palavra é tão dura quando ela fala: aquele que não cuida é pior. Porque família é algo muito importante para Deus, irmãos. Se não sei se é para você, eu não sei se tu está alcançando a mensagem dessa noite. Mas é uma mensagem, eu não quero trazer um peso para a tua vida. Mas eu também não posso deixar de pregar a verdade, porque isso aqui é verdade. E verdade liberta. Cuida da tua família, porque ela é importante para Deus. Se é importante para Ele, tem que ser importante para nós. A nossa família, o nosso cuidado, o nosso relacionamento também vai ditar a nossa forma de nos relacionar com Ele. Não tem relacionamento com Ele,
Se não tiver um bom relacionamento em casa, não tem como. Não dá para passar. Dá para ver função, dá para ver quem consola, dá para ver quem estabiliza emocionalmente, dá para ver que ele é o consolador. É interessante que quando nós somos pequenos, nossos pais, nossas mães são heróis e heroínas. E as grandes decepções que nós temos, as nossas maiores dores quando a gente vai crescer, também é dentro da família. Também a gente vai descobrir que eles não são heróis, descobrir a sua humanidade, a gente vai descobrir as suas inclinações, vamos começar a descobrir seus defeitos. Os pais vão olhar para os filhos e, apesar de serem filhos queridos, têm sua personalidade, alguns são difíceis, têm o caráter. Sabe, as nossas grandes dores, também maiores dores, também vêm dentro da família. E a gente começa a entender por que o diabo quer bater tanto na questão da família. Por que o diabo bate tanto na questão familiar? Porque a família terrena é a lente pelo qual nós olhamos e vamos entender também de forma torta, alguns de forma correta, outra de forma distorcida a paternidade de Deus. Então, quanto mais ele perturba a família na terra, mais longe a gente fica, alguns vão ficando da paternidade de quem Deus é. Porque algo está entrelaçado com o outro. Não dá para separar isso. Nós vamos pegar o nosso pai terreno, alguns tiveram um pai bebum que batia, e vamos atribuir essa paternidade da terra à paternidade de Deus. Sabe, a nossa família terrena é como se fosse uma lente. E nós vamos enxergar quem Deus é como pai sobre a nossa vida. Alguns de forma correta, outros de forma totalmente torta. Esse é o problema. O diabo bate na questão familiar. E a gente consegue não entender a paternidade de Deus. Ficamos cada vez mais distantes dessa paternidade. Se as nossas maiores dores são dentro da família, vamos precisar passar por processos, irmãos. Processo de cura dentro da própria família. Processo de redenção. Processo de perdão. Assim como o pai pegou e colocou o filho, agora está à destra do pai. Processo de achar o nosso lugar dentro da família. Se a família é um lugar onde se cuida, mas também das maiores dores acontecem. Dos maiores traumas acontecem também dentro da própria família. Todos nós precisamos de processos de cura interior. Daí vem a paternidade de Deus, que é incrível e é tremenda. Nós entendemos essa paternidade. Nós entendemos que nós somos dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Entender que ninguém é igual dentro dessa família. Sabe, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira. Precisamos entender que cuidado não é só provisão. Precisamos entender que cuidado também é apreço, cuidado também é cuidado do emocional, cuidado também é cuidado do sentimental. Não violente sua mulher emocionalmente, nem fisicamente, nem imperialmente.